Olá, vou neste vídeo então abordar a construção de polígonos semelhantes através de dois métodos distintos, o método quadriculado e depois um segundo método, o método da homotetia. Fiz este vídeo porque na sessão presencial não abordei exatamente o segundo método, que é o método da homotetia, e como iniciarás este conteúdo da semelhança exatamente por aqui, e vais falar então no método da homotetia nas primeiras aulas, decidi então fazer este vídeo para complementar a sessão. Assim já ficas a saber exatamente em que consiste o método da homotetia. Bem, aqui o desafio é o seguinte: constrói um polígono semelhante a B, C, D, E, F, que é este polígono que vemos aqui na figura, cuja razão de semelhança é exatamente 2, ok? Temos então aqui, se a razão é igual a 2, não é? A razão é então maior do que 1, então temos aqui uma ampliação. Ok? Vamos então ampliar este polígono segundo uma razão 2, que não é nada mais do que ampliar o polígono para o seu dobro. Ok? Bem, aqui no primeiro método já vimos um pouco como é que funcionava, o método quadriculado. Temos então aqui o polígono, queremos exatamente ampliar este polígono para o dobro. Neste método quadriculado consiste basicamente em dobrar o comprimento aqui dos lados do polígono, baseando-se exatamente no número de quadrículas que compõem esse mesmo lado. Bem, por exemplo, vamos começar aqui com o lado BC, né? Se aqui no polígono original o lado BC é composto por duas quadrículas, duplicando então o polígono, aqui em vez de duas quadrículas, na ampliação passaremos a ter 4, ok? Então aqui duas, 4, ok? Na ampliação, o ponto B passar-se-á a chamar B' e o ponto C passa-se a chamar C', ok? Vamos então agora marcar aqui o CD. No original são 3 quadrículas, na ampliação, como a razão é exatamente igual a 2, passa para o dobro, né? Então em vez de 3 quadrículas passarei a ter 6. Então 2, 4, 6, ok? Tenho então aqui o ponto D'. Depois vou marcar então, vou ampliar aqui este segmento DE, que se aqui tinha uma quadrícula, ampliado duas vezes, passará a ter duas. É linha. Depois EF, que tinha aqui duas quadrículas, passará então a ter 4 na ampliação para o dobro. 2, 3, 4. E terei aqui então o F'. Depois FA, que aqui tinha, no original tinha uma quadrícula, na ampliação passará a ter duas. Então tem aqui então o ponto A', e depois o nó B'. E tem então aqui o polígono ampliado duas vezes. Tem então este polígono ABCDEF, uma ampliação de razão de semelhança 2, ok? O que não é nada mais do que passar então este polígono, ampliá-lo para o dobro. Bem, este método já tínhamos visto na sessão. Agora, o segundo método é que não vimos, e esse é que sim é importante que visualizes. Este método que vamos agora abordar aqui neste slide é exatamente, chama-se então o método da homotetia. Ok? Em que é que consiste este método da homotetia? Para aplicar este método, precisas obviamente do polígono, como é lógico. Precisas então também de um centro O, e esse centro O é um ponto que fica fora da figura. E precisas também de conhecer a razão de semelhança. E a razão de semelhança neste caso é 2, ou seja, vamos então ampliar o polígono para o seu dobro. Bem, temos o ponto O fora da figura. Aqui já estás a ver estas linhas, ok? Provavelmente na tua folha não as terás. Tu terás que construir estas linhas. Eu coloquei isto aqui já com as linhas para ficar com algum rigor, senão seria-me difícil traçar estas linhas exatamente com rigor aqui no programa de escrita. Para traçar estas linhas fazemos exatamente o seguinte, é bastante simples. Pegas na régua, né, e estas linhas serão então semi-retas que começam no ponto O e vão passar por cada um dos pontos que compõem o polígono, ok? Pegas então na régua a passar aqui em O e a passar no ponto B e projetas então esta linha para a frente. Depois a começar em O e a passar aqui em A e então projetas a linha. Depois a começar em O e em F e projetas a linha e assim para todos os pontos, ok? Depois, agora, sabemos que a razão é 2, então como é que vamos fazer isto? O que traz de fazer aqui é vamos projetar cada um dos pontos, não é? E depois no fim unimos exatamente a figura, ok? A estratégia é essa, vamos projetar cada um dos pontos e no fim unimos a todos os pontos para termos então ampliação da figura original. Bem, vais pegar na régua e vais medir a distância de O até A.
de O até B, peço desculpa, nesta primeira linha de começa em O e passa por B, vamos então pegar na régua e medir. Começa em O, passa por B, medes e temos então um comprimento OB. Imagina que isto na tua régua, este comprimento dá exatamente 5 cm. Bem, então como é que vamos apanhar o B'? Como é que vamos apanhar o ponto B na ampliação? Sabendo que a razão é 2, então ampliaremos para o dobro. Se esta distância da O até B é 5, nesta mesma linha vamos então medir o dobro desta distância, ok? E o dobro de 5 seria então 10. Então nesta linha começa em O e passa por B, vamos medir então 10 cm e será exatamente aqui, obtemos o ponto B'. Aplicando esta mesma estratégia a todos os outros pontos, aqui projetando o ponto A, medias então, fazias a medição de OA na tua régua, isto dar-te-á um comprimento, né? Dar-te-á um valor do comprimento, e como a razão é 2, vais nesta mesma linha, começando em O, dobrar esse comprimento. Imagina que aqui eram 7, de O até A eram 7, então nessa linha vais medir 14, e nos 14 tens exatamente o A'. A mesma estratégia vamos então aplicar a todos os pontos. Medimos então de O a F, dobramos esse valor, vamos ter F'. Medimos de O a E, nesta mesma linha dobramos esse valor, vamos ter aqui o E'. Medimos de O a C e na mesma linha dobramos exatamente esse valor, vamos ter o C'. E depois aqui medimos de O até D e então dobramos esse valor e vamos ter aqui o D'. Depois de projetarmos todos os pontos, finalizamos exatamente unindo os pontos para termos exatamente o polígono ampliado. E é mesmo só unir. Okay? Unimos A' a B', depois B', C', depois C', vamos então unir aqui a D', D' unimos com E', E' com F' e F' com A'. Okay? E como podes visualizar aqui, temos então uma ampliação do polígono original para o dobro, isto aplicando então o método da homotetia, sendo a razão aqui 2. Agora imagina que a razão é igual a 1 meio, ou seja, teríamos uma redução para a metade. A estratégia será sempre a mesma, medíamos então daqui de O até B, e como íamos fazer uma redução para a metade, né, se isto me disse então os 5 cm, mediríamos então metade desse valor, 2,5 cm, né? E teríamos então a projeção do ponto B para a redução do polígono e aplicaríamos essa estratégia para todos os pontos e teríamos então o polígono provavelmente aqui mais ou menos assim, né? Isto já seria então uma redução para a metade. Se quisesse ampliar para o triplo, aqui em vez de medir o dobro do comprimento, media então o triplo do comprimento. E isto é exatamente o método da homotetia. Ok? Coloquei então aqui esse método porque penso que exatamente irás começar as aulas de semelhança por essas estratégias de ampliação de polígonos e com estes dois métodos, quer o do quadriculado, quer então este da homotetia. E então ficas aqui com o vídeo com as estratégias para aplicação dessas mesmas estratégias para construir as ampliações e reduções de polígonos segundo estes dois métodos. Fica então aqui a sugestão da resolução, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Grande abraço.